Olá pessoal, tudo bom? Vamos então para a nossa terceira aula. Então, meu nome é Alessandra, certo? Esse estágio é de ensino fundamental, é um estágio híbrido da Uninter, né? E nosso tema desse estágio é a importância do ensino de literatura no ensino fundamental 1, ok? Já de antemão vou agradecer então a todos que se inscreveram, né? Que estão visualizando as minhas aulas, muito obrigada, tá bom? Continuem, né, visualizando, né? Continuem colocando seus comentários lá, certo? Muito obrigada, tá? Então, hoje, dia 16, é a nossa terceira aula, daí dia 20 eu posto a última, tá bom? Então, vamos ver o que nós vamos discutir hoje nessa aula 3. Os objetivos, então, do curso é o que eu venho falando desde a primeira aula, né? Que é orientar o professor, né? Para que ele estimule e instigue seus alunos para uma leitura prazerosa, então, dos textos, a fim de perpetuar, então, o hábito de leitura e tecer o conhecimento, né, do aluno, a partir então desse envolvimento com a leitura e o letramento literário, que é o que a gente propõe então, né, como um dos objetivos também do curso. Então, estimular e capacitar então o trabalho desse professor ou também dos alunos de pedagogia e também das licenciaturas, né, para que esses possam desenvolver, então, dentro da sala de aula, estratégias de trabalho com a leitura das obras literárias também, aliada às novas ferramentas tecnológicas, né, e às novas metodologias, nas aulas, então, de português e literatura dos anos iniciais do ensino fundamental. E contribuir também, que será a última aula, com uma sequência didática para ser aplicada, então, na sala de aula com os alunos do quarto e quinto ano do ensino fundamental. Fundamental 1, né, gente? O que será tratado, então, nessas 4 aulas? Então, primeiro já discutimos as mudanças sociais e políticas dos últimos séculos, né? Depois abordamos sobre esse ensino tradicional da literatura e a importância da literatura para o aprendizado dos alunos. Discorreremos sobre a possibilidade, então, de trabalhar com os textos literários de maneira semiótica e dialógica, com novas tecnologias, entre elas o audiovisual e vários gêneros textuais, que é o que a gente vai dar continuidade nesta aula. E a última aula, então, a gente vai apresentar essa proposta, tá bom? Então, a gente começa hoje com essa proposta de trabalho e vamos terminar ela, então, na última aula. Hoje já começamos algumas atividades com ela. Vamos já apresentar o livro para vocês, tá bom? Continuando. Contribuição didática para a aula de literatura do ensino fundamental 1, quarto ano e quinto ano. Para desenvolver nossa atividade didática, elegemos o livro infantil intitulado Menina Bonita do Laço de Fita, de 1986. É uma obra literária infanto-juvenil da escritora Ana Maria Machado, considerada pela crítica como uma das mais versáteis e completas escritoras brasileiras contemporâneas. O livro teve a participação então do ilustrador Cláudios. É um livro de 24 páginas, repleto de uma leitura poética fluida e cheia de encanto. O livro Menina Bonita do Laço de Fita é uma das obras mais premiadas e traduzidas da Ana Maria Machado. Entre os prêmios que recebeu estão o da Bienal de São Paulo, os melhores do ano na Venezuela, o altamente recomendado na Colômbia, o melhor livro infantil latino-americano na Argentina, na América, nos Estados Unidos, e o Prix Octogone na França. Então, pessoal, é um livro extremamente bonito, que trata de questões extremamente importantes, por isso que ele é tão recomendado e tão reconhecido por tantos países. Escolhemos essa obra pensando primeiramente então na faixa etária, né? Logo nas questões sociais que nós poderíamos abordar. Finalmente, como poderíamos planejar então a metodologia que aliasse a leitura desse texto com as demais linguagens que a gente quer trabalhar, ok? Assim, construímos a nossa sequência de aulas, tendo como princípio a sugestão de Ferro e Bergman, 2013, que aconselha o professor a, primeira coisa, aproximar o conteúdo apresentado em sala de aula
daquilo que ele irá vivenciar ou vivencia na sua vida cotidiana. É o primeiro passo para uma identificação do aluno com a essência do aprender, motivando-o a uma busca cada vez maior do conhecimento, privilegiando sua qualidade e significância. Então, o assunto diz muito claro, ele tem que significar para esse aluno. Então, o que mais significa senão a vivência dele ou o próximo aquilo que ele vive, não é mesmo? Por isso escolhemos a obra Menina Bonita do Laço de Fita, pois consideramos que os temas tratados permitem um contato imediato com a realidade dos alunos. As questões sociais como aceitabilidade, a discriminação, padrões de beleza, autoestima da criança negra, a capacidade de realizar os sonhos por meio da perseverança, além de trazer questões referentes à descendência familiar e uma linda mensagem que nos ensina que não importa a cor de nossa pele, e sim o que trazemos de bom dentro de nós, a nossa essência. Então é um livro, embora ele seja bem pequeno, né, com poucas páginas, mas ele é riquíssimo pelas discussões que ele traz, que estão intrínsecas, né? É como se fosse a base do iceberg. Você vê toda aquela ilustração maravilhosa, você vê aquela melodia em palavras que você consegue ler e perceber, e você consegue também, depois de ver toda a beleza, ainda inferir essa possibilidade, trazer o aluno a esses pensamentos. Então, eu achei o livro espetacular para trabalhar tanto com a autoestima da criança negra, quanto com a discriminação, a aceitabilidade, esses padrões de beleza que são impostos pela sociedade. Tá bom? Então essa aqui é a capinha, a ilustração muito bonita. A capa, a primeira capa do livro, que agora já tem outras também, né, da Ana Maria Machado, a Menina Bonita do Laço de Fita, até as cores você percebe no título, né? A ilustração perfeita dele, aquele coelho extremamente apaixonado por aquela menina, é um traço leve, né? A menina de fita, porque o cabelinho dela é todo enroscadinho, com as fitinhas na ponta, né? As miçanguinhas ali, coisa mais bonitinha. Materiais, então, para as aulas. Então, os materiais necessários seriam um computador, uma caixa de som, o data show, quadro negro, né, se for o caso da escola, né, o giz ou a louça, e o pincel, né, materiais impressos, celular, estojo, espelho, estojo completo. Daí o completo eu digo com canetinha, com pincel, tinta guache, lápis de cor, né, esse tipo de coisa. Estojo para artes, né? E revistas velhas. Então, para a primeira aula, vamos para a primeira aula. Hora da leitura e interpretação. A gente vai ter as orientações iniciais. Antecipadamente, o mediador fará uma introdução sobre o que será trabalhado nas 5 aulas consecutivas. A gente dividiu, então, em 5 aulas. Falará sobre sua proposta e os materiais que irá utilizar em cada aula para que o aluno fique ciente do que deverá trazer. Caderno, estojo completo, espelho, celular, para os que puderem trazer para a escola. Comunicará antecipadamente os dias que trarão cada material necessário. Eu ainda continuo com a minha voz ruim. Então, esses aí são os materiais necessários, né? Nem todos vão poder levar o celular, né? Mas a gente complementa com uma outra atividade. Nem todos vão ter o espelho. O professor dá um jeito, a gente dá um jeito, um aluno empresta para o outro o espelho. Vocês vão entender, tá bom? Primeira coisa aqui, ó, se possível, que seria muito bom, seria interessante que todos os alunos tivessem o livro em mãos. Mas, geralmente, uma turma de 20, 30 alunos, 24 a 30 alunos, que geralmente, né, tem numa escola municipal, né, já fica meio difícil ter 30 exemplares do mesmo livro, né? O professor poderia convidar a turma para visitar a biblioteca
Então é importante o aluno ter contato com o livro na biblioteca. Então os alunos vão procurar junto com o professor os livros. Caso não encontrem para todos, o docente pode organizá-lo em grupos para manusear o exemplar que encontrar. Bota lá 2, 3 sentados, 3 ou 4. Tem que organizar, achar um jeito, a gente acha. Caso os alunos tenham acesso a celular, que foi o caso ali, a tablets, o professor ele pode digitalizar o livro para os alunos acompanharem a leitura, né? Pelo tablet ou pelo celular. Ou o professor pode também digitalizar e passar no datashow em dimensões maiores, que ia ficar espetacular, por isso o uso do datashow é tão interessante. Né? Você já pensou, eles não têm como manusear o livro, não tem livro para todo mundo. Né? Imagina se você consegue passar o livro no datashow, não é? Seria muito interessante. Né? No extremo, não tem como fazer, vamos botar no datashow, porque fazer impressão de livro infantil, gente, no preto e branco, impressão normal de xerox não fica legal. Não é atrativo aos olhos da criança, ele não vai ver a significação, porque a ilustração traz muita significação para o livro. No início da aula, então, com todos organizados, o professor pode fazer a leitura da capa e da contracapa, mostrando cada item. Então, o professor vai mostrar o título do livro, a autoria, vai falar sobre o ilustrador, a série, o ano, a editora, vai lá na contracapa, ver todo o resumo que está escrito. Então, apresentar para eles a bibliografia todinha do livro, porque é uma atividade porque vai ajudar eles a ir se familiarizando com esse tipo de coisa, né? Encontrar onde é que está o título, onde é que está a editora, né? Quantas páginas são, então mostrar, né? Ler a ilustração da capa, ressaltando, ler no sentido de, e falando e comentando, né? E prendendo o aluno, ressaltando a cor da pele da menina, a pelagem do coelho, a cor do cabelo da menina, o tipo de pele, o tipo de cabelo, o penteado dela, as fitinhas que ela usava, as cores variadas que estão dispostas ali no título, porque por meio delas você consegue fazer uma rima, sabe? Menina bonita do laço de fita, né? Então, tudo isso daí vai empolgando o aluno para ler o livro. Destacar também o olhar apaixonado desse coelho pela cor da menina, que ele está fascinado. Poderá também fazer perguntas como: alguém conhece essa autora? Já leram algum livro dela? Porque o aluno está no 4º ou no 5º ano, então ele já tem uma bagagem de leitura. Alguém conhece Ana Maria? Já leram algum livro dessa autora? Aí você conta um pouco a trajetória da autora, né? Mostra para os alunos uma bibliografia sucinta que seja sobre ela, né? Sobre os livros que ela já escreveu, né? Até sobre o ilustrador também, que ele é muito importante. Caso o professor já tenha trabalhado com algum livro, seria relevante então relembrá-los da obra, caso esse professor já trabalhou com eles em outra turma, ou ele lembre de um professor, um colega de trabalho que usou o livro para fazer alguma programação, alguma coisa, então ele pode retomar esse livro, tá? E aqui ó, temos o link aqui da Ana Maria Machado.com, que você encontra toda a biografia dela, tá? Você faz um resumão lá. Também pode trazer para a aula, se já tiver o datashow lá, vai passar o livro no datashow, já traz aqui a referência da biografia dela, da literatura infanto-juvenil brasileira, da Ana Maria Machado. Então aqui a biografia é bem curtinha, bem bacana. Vamos olhar para ver. Certa vez, uma fada, ou melhor, escritora, chamada Ruth Rocha, desafiou 4 amigos escritores a redigirem artigos para uma revista. Surgiu uma nova fase para a literatura brasileira infantil. Até a metade do século XIX, há ainda uma publicação de livros traduzidos, e principalmente para o português de Portugal. E é com Monteiro Lobato, em 1921, que ele lança A Menina do Narizinho Arrebitado, né, a Narizinho, e que então começa com ele, isso é a base de tudo. Os talentos se multiplicaram.
Hoje, os nossos livros infantis têm autores premiados dentro e fora do país. E será que existe mágica por trás das boas histórias? Eu não acho que uma história surja com mágica, nem tem nenhuma mágica atrás de história, não. Eu acho que uma história é resultado de trabalho e observação, antes, memória, enfim, da vida vivida mesmo e o que ela vai fornecendo para a gente transformar num relato. Ana Maria Machado é uma das mais férteis escritoras da nossa literatura infantil e coleciona vários prêmios nacionais e internacionais. Ela defende a simplificação da linguagem, trazendo a história para o universo real dos pequenos leitores. Eu gosto muito de trabalhar um tipo de linguagem, que é uma linguagem muito brasileira, mais coloquial, mais familiar, mais concreta, que a gente não pode ficar falando em palavras abstratas, nada disso. Então, eu gosto de criar alguma coisa que seja bonita, que seja divertida, que tenha vários significados, vários sentidos, que possa ter interpretações variadas, a partir de um repertório aparentemente limitado e empobrecido, que é o português de todo dia. Mas eu gosto muito desse desafio. A bibliografia infanto-juvenil de Ana Maria Machado começa em 1977, com Bento que Bento é o Frade. Lançado nos anos 80, Menina Bonita do Laço de Fita valorizou um tipo de beleza brasileira pouco retratado na época e arrebatou menções e prêmios em 6 países. O Menina Bonita do Laço de Fita é uma história que surgiu, como a maioria das minhas histórias surgem, dentro de uma situação cotidiana, muitas vezes familiar. A minha filha tinha acabado de nascer e ela era muito mais clara do que os irmãos, porque o pai dela é descendente de italiano e o meu primeiro marido não era, então era muito mais moreno. Então, me deu a ideia de escrever uma história sobre isso, mas eu achei que escrever sobre uma menina branquinha, a gente já tinha muita princesa branca, as meninas brasileiras não são assim, e eu quis escrever uma história diferente. Então, eu misturei uma situação cotidiana com algo que eu conhecia de dentro por morar no Brasil, por morar numa sociedade que é muito miscigenada, é muito birracial, trirracial, tetrarracial, é muito misturada. Muito acima de ser uma mágica, é um privilégio. Eu crio a memória afetiva, que é mais importante. Você se lembrar de certas imagens que você viu num livro, você pode até esquecer a história, mas aquela imagem se tornou perene no seu imaginário, né? Vencedor de 4 prêmios Jabuti de ilustração e um de literatura infanto-juvenil, concedido pela Academia Brasileira de Letras, Ruth Oliveira está no time de talentos que ilustram grandes escritores e escrevem os próprios livros. Muito difícil, não só ilustrar para a criança, mas é muito difícil escrever para a criança, principalmente se ela não é alfabetizada ainda. Porque a criança, ela lê sempre. A criança nasce e já está lendo o mundo, já está lendo a vida. A criança, quando está diante de uma imagem, ela quer contar. Esse contar, ela não vai contar se for algo que ela poderia ter feito. Ela quer que alguém traga uma nova experiência para ela. E essa nova experiência tem que ser feita com arte. Esse é que a criança quer. Ela só pede uma coisa para o ilustrador: seja um artista, porque tudo que você desenhar, se for com arte, eu entendo. E o que é interessante, seja um artista, se for com arte eu entendo. A criança já nasce lendo, né? Interessante. Por isso que a importância do ilustrador que eu falei, da gente mostrar a ilustração do livro, tá bom? Só que não é o mesmo. O Cláudio, que é o ilustrador da Menina de Fita, a Menina Bonita do Laço de Fita. Então vamos ver. Aqui eu trouxe então a contação de história agora do livro, tá? Para vocês verem de que livro eu estou falando, ok? Vamos lá. Era uma vez uma menina linda, linda. Os olhos dela pareciam 2 azeitonas pretas, daquelas bem brilhantes.
Os cabelos eram enroladinhos e bem negros, feito fiapos da noite. A pele era escura e lustrosa, que nem pelo de pantera negra quando pula na chuva. Ainda por cima, a mãe gostava de fazer trancinhas no cabelo dela e enfeitar com um laço de fita colorida. Ela ficava parecendo uma princesa das terras da África ou uma fada do reino do luar. Do lado da casa dela morava um coelho branco de orelha cor-de-rosa, olhos vermelhos e focinho nervoso, sempre tremelicando. O coelho achava a menina a pessoa mais linda que ele tinha visto em toda a vida. E pensava: quando eu casar, quero ter uma filha pretinha e linda, que nem ela. Por isso, um dia ele foi até a casa da menina e perguntou: Menina bonita do laço de fita, qual é teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou: Deve ser porque eu caí na tinta preta quando era pequenina. O coelho saiu dali, procurou uma lata de tinta preta e tomou banho nela. Ficou bem negro, todo contente. Mas aí veio uma chuva e lavou todo aquele pretume. Ele ficou branco outra vez. Então ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez: Menina bonita do laço de fita, qual é teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou: Deve ser porque eu tomei muito café quando era pequenina. O coelho saiu dali e tomou tanto café que perdeu o sono e passou a noite toda fazendo xixi, mas não ficou nada preto. Então ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez: Menina bonita do laço de fita, qual é teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou: Deve ser porque eu comi muita jabuticaba quando era pequenina. O coelho saiu dali e se empanturrou de jabuticaba, até ficar pesadão, sem conseguir sair do lugar. O máximo que conseguiu foi fazer muito cocôzinho preto e redondo feito jabuticaba, mas não ficou nada preto. Por isso, daí a alguns dias, ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez: Menina bonita do laço de fita, qual é teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia e já ia inventando outra coisa, uma história de feijoada, quando a mãe dela, que era uma mulata linda e risonha, resolveu se meter e disse: De uma avó preta que ela tinha. Aí o coelho, que era bobinho, mas nem tanto, viu que a mãe da menina devia estar mesmo dizendo a verdade, porque a gente se parece sempre com os pais, os tios, os avós e até com os parentes tortos. E se ele queria ter uma filha pretinha e linda que nem a menina, tinha era que procurar uma coelha preta para se casar. Não precisou procurar muito. Logo encontrou uma coelhinha escura como a noite, que achava aquele coelho branco uma graça. Eu tô maluco! Foram namorando, casando e tiveram uma ninhada de filhotes, que coelho, quando desanda ter filhote, não para mais. Tinha coelho para todo gosto: branco bem branco, branco meio cinza, branco malhado de preto, preto malhado de branco e até uma coelhinha bem pretinha, já se sabe, a filhada da tal menina bonita que morava na casa ao lado. E quando a coelhinha saía de laço colorido no pescoço, sempre encontrava alguém que perguntava: Coelha bonita do laço de fita, qual é teu segredo para ser tão pretinha? E ela respondia: Conselhos da mãe da minha madrinha.
Então, aí está uma contação então da história, né, que é uma graça também, mas eu acho preferível, em vez do professor passar essa contação, o professor contar nessa história para a turma. Em seguida, começar a primeira leitura. Aí o professor não vai pegar essa contação de história e colocar no data show. Eu prefiro, né, o que eu acho mais interessante é que o professor instiga os alunos a ler através do seu exemplo. O professor vai ler. Em seguida, começar a primeira leitura, começando então pelo título. Com entonação, ler em voz alta toda a história, mostrando as figuras e fazendo interrupções e questionamentos para ver se os alunos estão entendendo a história, direcionando seus olhares e leituras. Como sugestão, o mediador pode perguntar. Então, aqui os alunos podem fazer inferências, né, de obras que já leram, de contos que já leram, ou até inferências do próprio mundo, do seu conhecimento, até como o animal coelho, né, que é um bicho doméstico que a gente tem nos quintais, no pátio, né? Então pode perguntar sobre a ninhada, se nasce bastante filhote, essas coisas. O professor pode fazer esse tipo de pergunta, né, para aproximar mesmo o aluno da leitura, né? Então aqui só tem umas sugestões. O que será que a menina vai responder quando o coelho faz essa pergunta? Menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? Então você faz essa pergunta para a classe antes mesmo da menina responder, só para ver o que eles acham que ela vai responder. Outra pergunta que pode ser feita: como será que o coelho com uma pelagem branca vai ficar negro, né? Porque ele quer ficar negro. Qual é a ideia dos alunos? Como eles acham que a menina vai responder? O que ela vai propor para ele, né? Para que ele consiga, né, ficar negro como ele quer ficar da cor dela. De que forma vocês acham isso? Ah, daí um lá vai, sei lá, talvez até a mesma ideia da autora, né? Se pintar de preto, né? Uma porção de coisa pode inventar, né? Criança é muito criativa. Eu contei essa história pro meu menino e fiz essa pergunta. Ele falou tomar Coca-Cola. Ele gosta muito de Coca-Cola. Mas não foi Coca-Cola. A autora não falou na Coca. Se vocês estivessem no lugar da menina bonita, o que vocês responderiam quando o coelho perguntavam de sua cor? Se vocês estivessem no lugar da menina bonita, o que vocês responderiam quando o coelho perguntava de sua cor? Ah, sim, é quase a mesma pergunta, né? 4. O que vai acontecer com o coelho quando ele novamente tentar ficar pretinho, como a menina tomando café que ela sugere? Então vai aparecendo ali, ela sugere uma porção de coisas. Aí quando aparece o café você pode perguntar, ou quando aparece a jabuticaba, né? E depois na hora da feijoada a mãe dela não deixa ela fazer a proposta, né? Porque o coelho já tá passando mal, né? Para tentar ficar pretinho, né? Vocês perceberam que a menina está na frente da pantera? Por que será que o ilustrador fez assim a pintura? Então daí vocês trazerem a visão deles para a pintura da obra. Por que o coelho está com esses olhos grandes, com coraçõezinhos? O que está acontecendo? Né? Olha, aí vocês vão sugerindo várias leituras também da ilustração, que a ilustração ela é muito importante, né? É uma outra leitura. O docente irá mostrando a imagem que mais chama a atenção, destacando as palavras e expressões que valorizam a menina, que a retratam como um ser belo, parecido com uma princesa, com uma fada. Por isso que eu quis trazer o videozinho para vocês se localizarem, né? Principalmente aqui na sequência, né, didática. Desta forma, apresentar aos alunos a riqueza da diversidade etnocultural brasileira, a cultura afro e seus ascendentes e descendentes, contribuindo para a construção identitária dos alunos negros da sala e levando à autoestima desses alunos. Então é muito interessante falar dessa riqueza, dessa diversidade, né? Porque a gente está tratando dessa questão nesse sentido a aula. Fazer com que observem a mãe da garotinha, como ela está vestida, se ela é vaidosa, o que lhes parece, se ela é uma pessoa nova, se é velha, se é bonita, se é feia, fazer eles olharem para essa ilustração e também
para que a escritora deixou marcado aqui, ó, como com essas observações também se leva o empoderamento dessa mulher negra, uma mulher moderna perante uma sociedade desigual e preconceituosa como a nossa, porque daí a autora coloca a mãe dela, que era uma mulata linda e risonha. Aí vocês veem, o que vocês acham? Como é que ela está vestida? Ela é nova, ela é velha? Né? Vocês acham ela bonita? Ela é feia? Né? Para vocês trazerem, para mostrar que ela é uma mulher bonita, ela é uma mulher moderna, né? Ela usa colares, ela usa um coque enorme, ela está sentada lendo um livro com a menina. Olha que interessante, um monte de coisa dá para a gente trazer das ilustrações. Sugestões, então, de excertos que o professor pode direcionar à leitura dos alunos. Então, era uma vez uma menina linda, linda. Os olhos dela pareciam duas azeitonas daquelas bem brilhantes. Os cabelos eram enroladinhos e bem negros, feitos fiapos da noite. A pele era escura e lustrosa, que nem o pelo da pantera negra quando pula na chuva. Então, se direciona para eles perceberem então, essas características bonitas que a autora traz para sua escrita. Ainda por cima, a mãe gostava de fazer trancinhas no cabelo dela e enfeitar com laço de fita colorida. Ela ficava parecendo uma princesa das terras da África ou uma fada do reino do luar, nessa comparação com uma princesa das terras da África com uma fada do reino do luar, né? É importante que o docente destaque as qualidades que estão intrínsecas também no texto, como a criatividade da menina, a esperteza, sua alegria, perspicácia, achando um jeito de mudar a cor da pelagem do coelho, mesmo sem entender como sua cor era diferente, né? Então, como é que ela fez isso? Ela deu a sugestão dele cair num balde de tinta, para ele tomar o café, comer jabuticaba, né? Tudo que ela ia imaginando, né? Para ver como ela é imaginativa, ela é muito esperta. Ela queria ajudar o coelho de qualquer jeito, mesmo sem saber, né, que ela era pretinha por causa da genética dela, da linhagem dela. Após a leitura completa da história, o professor vai pedir que os alunos retornem ao início do livro. Eles poderão ler sozinhos ou em dupla, ou se preferir, cada aluno fica responsável por uma parte da história. Então, poderia fazer uma leitura compartilhada então com eles. Cada um pega uma página ou faz ali duas ou 3 parágrafos para cada um, né? Eles lendo aí essa leitura compartilhada. Ou pode ser sozinhos também, dependendo do se o professor tem, né, o livro, que seria bom o livro, né, para eles pegarem o livro na mão. Ou você vai passar no data show, como eu falei, né, fazer uma reprodução do livro daí pelo data show. Desculpa. Então, atividade 1. Essa primeira atividade será feita oralmente, propondo que todos participem e deem suas opiniões. O professor escreverá as seguintes perguntas no quadro. Então, a primeira atividade foi a da leitura, e essa leitura ela foi direcionada. O professor foi fazendo as perguntas e direcionando. Agora, a segunda atividade, que é essa, que eu considerei como primeira, é porque eles vão ter que escreverem também. Vão ter que falar e também escrever, então eu já comecei por aqui. O professor escreverá as seguintes perguntas no quadro. Vocês gostaram do título? Olhando para a ilustração da capa, qual título vocês dariam? Né? Eles vão falar sobre o título, se gostaram, se tem a ver com o que a autora escreveu, né? A autora escolheu. E também vão dar o seu próprio título, a sua própria visão. Que títulos eles dariam, né? Quem são os personagens? Aí eles vão escrever quais são os personagens, de qual eles mais gostaram. A outra pergunta, para você, qual é a razão da menina ser tão pretinha? Vamos ver se eles entenderam a história, se eles entenderam essa carga genética, né? Essa descendência, né? Por que o coelho quer ter a cor da pele da menina? Será que ele não está satisfeito com a própria cor? Né? Será que é a insatisfação do coelho ser branco, quer ser pretinho? Ou ele quer ser diferente, ter outra cor, né? Aí pode surgir várias respostas, cada um vai ter a sua própria, né, resposta.
Outra pergunta pode ser feita. Além de ser linda, a menina também apresenta outras qualidades. Vocês conseguiram identificá-las, as qualidades, né? Ela era muito esperta, muito perspicaz, sabichona mesmo. Aí eles vão colocando as outras, e o professor direciona, vai ajudando também, né? Vai complementando. Por que a mãe da menina decide participar da conversa? Né? Porque lá a menina ia sugerir, né? O pobrezinho do coelho já tinha passado por várias situações diferentes, né? Aí a menina ia sugerir para ele comer uma feijoada, né? Imagina. Aí a mãe dela decide participar da conversa e fala pro coelho, né? Que a culpa era da avó da menina, né? Em sua casa, quem cuida de você? Como sua mãe é com seus amigos? Aí vamos lá para o âmbito mais familiar, né? Vamos deixar os alunos conversarem um com os outros, né? Um vai perguntar como é que a tua mãe é com teus amigos, deixa aí, deixa posar, quem cuida de você? A avó, o pai, a mãe, o tio, o irmão, né? Aí a gente vai, bem uma roda de conversa mesmo. Quem era aqueles coelhos nos quadros da parede, que aparece, né, a parede cheia de fotinho de coelhinho, né? Por que essas imagens foram importantes para a descoberta do coelho? Aí vai novamente a professora falar sobre essa herança genética, sobre a carga hereditária, né? Por isso que ele era branquinho, porque nenhum dos quadros tinha nenhum coelho com nenhuma outra pinta, eram todos brancos, né? E quando misturou o branco com o coelhinho branco com a coelhinha preta, daí nasceu vários coelhinhos de várias cores, né? Aí veio toda a miscigenação. Em casa também tem fotos desse tipo? Aí com certeza elas vão dizer que tem. Acho que é difícil, não digo na parede, mas é difícil assim não ter fotos, né, em cima de algum móvel, né, da família. 9. Vocês gostaram da história? O que ela nos ensina? Aí vamos tratar do tema, né? Da diversidade, do amor ao próximo, né? Esse tipo de coisa. O professor daí leva os alunos a refletirem, né? Aí vamos tratar depois sobre o preconceito, mas isso aí é depois. A gente vai trazer essa história para tratar desses assuntos sobre a cor de pele, a diversidade, a importância de todo mundo ser diferente mesmo, que isso é muito bacana, né? O professor ele vai tratando sobre esses assuntos. Dando sequência à aula, essa atividade pode ser proposta da seguinte forma. Então vamos para a atividade 2. O professor lê para os alunos a fala do narrador que compara os olhos da menina bonita com 2 azeitonas pretas, daquelas bem brilhantes, e os cabelos enroladinhos e bem negros, feito fiapos da noite. Pedir para que os alunos se olhem uns aos outros e percebam suas diferenças e semelhanças de tom de pele, de cor de olhos, de tipo e cor de cabelo, o tamanho também. Se são altos, são baixos, são gordos, são magrinhos. Logo sugerir que cada um faça seu autorretrato, fazendo essa pergunta. Então o professor vai fazer essa pergunta. Como cada um de vocês define os seus cabelos, os próprios olhos, cor de pele, tamanho, alto, baixo, magro, gordo? Então, deixar claro aos pequenos que não será permitido nenhuma opinião que cause constrangimento e tristeza no colega. Bullying em qualquer lugar não pode ser mais aceito. Então, deixar isso aí muito claro, porque às vezes tem uma criança mais gordinha, né? O pessoal ainda fazem bullying, né? Bullying se aprende mesmo desde pequeno. Então, já desde o princípio tem que ficar acertado com as crianças que esse tipo de coisa, né, não é aceito mais na sociedade, não é permitido. O docente pode levar para a escola espelhos pequenos ou pedir para que os alunos tragam para a aula esse material, com o objetivo de que cada um possa ver seu reflexo e analisar suas características e fazer sua imagem uma folha A4. Então, o professor ele leva uma folha A4 para a turma, né? Distribui lá com a turma. Cada um vai ter o seu estojo, né? Que ela vai já
de antemão já pedir para os alunos levarem, e pode pedir o espelhinho, né? Sempre tem um espelhinho sobrando em casa, aqueles de mãe mesmo, de botar pozinho, ou aqueles baratinhos que a gente compra. Então, cada um leva um espelhinho, certo? Eu ia dizer penal não é aqui do Rio Grande do Sul, o estojo completo. Aí, para fazer o seu autorretrato, vai se olhar no espelho e vai fazer o seu autorretrato. O aluno pode trabalhar com seu material, lápis de cor, canetinha, ou com colagens, tinta guache. O mediador poderá também levar algum material para apoiar aquelas crianças que eventualmente não levaram o que foi pedido, para não ficarem sem ter o que fazer ou não pintarem, né, o seu próprio autorretrato, que pode também feito colagens, né, o professor pode distribuir revistas velhas assim para eles recortarem, fazerem em volta da foto, né, com os recortes, como se fosse um quadrinho, né, fica bonitinho. Os alunos serão convidados a apresentar seus trabalhos para a turma. O docente poderá fazer um varal e fixar todas as obras feitas pelos alunos. Nunca esquecer de incentivá-los e elogiar cada trabalho. Isso é muito importante. Por mais que não tenha ficado lindo, né? Tem que incentivar e elogiar cada trabalho. E não pode deixar os alunos ficarem olhando para o trabalho do outro e achando feio, porque tem criança que faz isso, né? A gente tem que corrigir já desde pequeno. Promover discussão a respeito das semelhanças e diferenças dentro da sala de aula e a diversidade humana. A gente vai promover a partir, né, desse trabalhinho feito, né? Cada um vai analisar o seu, vai olhar para o do colega, né? E vai perceber essa diversidade, né? Que tem uns mais magros, uns mais gordos, mais altos, uns mais baixos, né? Que tem uns da cor de pele mais clara, de cor de pele mais escura, ou pele intermediária, ou pele bem branca, ou pele amarela, né? Tem cor de pele de tudo quanto é tipo, né? Não tem um só lápis cor de pele, como na época do meu ensino fundamental, a gente tinha o lápis cor de pele. Aí era a cor de leitão o lápis. Né? Hoje em dia, graças a Deus, tem lápis de tudo quanto é cor pra gente pintar. A gente consegue se identificar na cor, vai misturar um, mistura outro, até chegar na cor parecida. Então aqui eu trouxe uma ilustração, uma foto, né? Com um varal de caricaturas, cada um fez o seu próprio autorretrato. Mas aqui acho que é da mesma pessoa, só para vocês entenderem como é que seria exposto daí na sala de aula. Os alunos ficam ali e ficam observando, né, o seu trabalho, certo? E vendo as diferenças e semelhanças. E gosto muito de mandar atividade para casa, que eu acho bem importante para os alunos ficarem refletindo também em casa, comentarem com os pais o que viram na aula, né? Para a próxima aula, então, a partir da descoberta do coelho, será pedido um pequeno trabalho. O coelho acaba descobrindo que o segredo estava na hereditariedade, na herança genética. A gente se parece sempre com os pais, os tios, os avós e até com os parentes tortos. Está na página 16, o coelho que fala. Então, a gente vai pedir para que os alunos façam uma investigação junto à família para que descubra com quem é mais parecido. E a partir dessa pesquisa, traga a resposta juntamente com as fotos dos pais, caso você se ache parecido com eles, ou de algum familiar que seja semelhante a você. Pode ser um irmão, um tio, um avô. Pode ser foto impressa ou mesmo no celular, que hoje em dia a gente não bate mais, não tira as fotos, não vai imprimir, né, as fotos. Então pode trazer o celular com a foto. Não esqueça de que vai apresentar para a turma essa pessoa e contar um pouco dela e a importância dela na sua vida. Então você traz a foto no celular, vai lá na frente e apresenta, ó, essa aqui é minha tia fulana de tal, esse aqui é meu irmão fulano de tal, sou parecido com ele, meu cabelo é parecido, meu nariz é parecido, todo mundo diz que eu tenho o jeitão dele, né? Minhas características físicas são parecidas, mas também a maneira como eu me porto é parecida, a maneira que eu ando é parecida. Então esse tipo de coisa vocês podem ir perguntando pro aluno, né, até para um ficar sabendo, né, vão trocando as experiências, né, construindo juntos.
Finalizando essa aula com então Ariano Suassuna. O Ariano ele foi um dramaturgo romancista, poeta e membro então da Academia Brasileira de Letras. A gente sabe que Ariano fez o Alto da Compadecida, que foi uma obra-prima, acho que todo mundo já se não leu, né, acabou vendo essa obra no cinema, né? Sua obra reúne, além da capacidade imaginativa, seus conhecimentos sobre o folclore nordestino, certo? Ele foi poeta, romancista, ensaísta, dramaturgo, professor e advogado. Então eu vou apresentar para vocês Ariano Suassuna e a sua genialidade, que foi uma pessoa assim surpreendente, além de ser um cara assim extremamente divertido. Todas as palestras que ele deu era assim muito cômico, no sentido de ele fazia as pessoas rirem, porque ele era muito divertido e extremamente inteligente. Eu vou passar para vocês uma entrevista dele, mas é só um trechinho. Outro dia um jornalista me perguntou se eu tinha o hábito da leitura. Eu disse a ele, não tenho o hábito não, eu tenho a paixão da leitura. Tá certo? Eu acho que, aliás, que um escritor é, antes de tudo, um leitor. Você não pode imaginar o encantamento que era para mim, no sertão da Paraíba. Eu, logo que me alfabetizei, eu comecei a ler. Meu pai deixou uma biblioteca muito boa. Meu pai era um grande leitor, gostava muito de literatura. Foi na biblioteca que ele nos deixou que eu li pela primeira vez Essa de Queiroz, Machado de Assis, a Luísa Azevedo, Euclides da Cunha. Então, eu vivia no sertão e as duas paixões, os dois elementos que me abriam para o mundo, para a fantasia do mundo, para a alegria do mundo, eram o circo e o livro. Tá certo? Então, quando eu coloquei, não foi à toa que eu coloquei no Alto da Compadecida um palhaço para me representar. É porque, para mim, o palhaço é a figura emblemática do ator. E o circo, até pela forma circular e uterina, é um emblema do mundo, é uma metáfora do mundo. Então, foi essa paixão da literatura que me levou, logo que eu comecei a ler aqueles livros, eu comecei a querer ser um deles. A gente quer que passaram a ser os meus modelos de vida, os escritores. Então, o que eu diria aos jovens de hoje é que, se possível, eles não deixem a leitura de lado, porque foi a leitura que me abriu para o mundo. A leitura foi uma coisa fundamental. Eu não posso entender o mundo sem literatura, tanto para ler como para escrever. Eu leio todo dia e escrevo todo dia. É uma paixão para mim. Não faço distinção entre a literatura e a vida. Agora, para a juventude de hoje e para os professores de hoje, com os meios de comunicação, como estão muito diferentes, eu acho que um caminho seria, eu vou dar um exemplo prático. Guel Arraes fez uma adaptação muito bonita de um livro pelo qual eu tenho uma grande admiração, O Coronel e o Lobisomem, de José Cândido de Carvalho. Então, eu tenho certeza de que se o professor exibe o filme no aparelhozinho de televisão na classe e dá o livro para os estudantes lerem, eu tenho certeza que eles vão se apaixonar pelo livro. Eu acho que seria um caminho. Viu que interessante? Eu anotei aqui, ó, não posso entender o mundo sem a literatura. Não faço distinção entre literatura e a própria vida.
Então, para ele, os escritores serviram como modelos de vida. E ele dá uma sugestão, né, para o professor, deixando claro que os jovens não podem deixar a literatura de lado, porque abriu as portas para o mundo, né, segundo ele. Aí ele fala para os professores para agregarem nas suas aulas metodologias diferenciadas, né? Expondo para os alunos, ele fala por meio da TV, né? Mas no caso a gente vai levar por meio do data show mesmo, porque na época que ele estava falando de TV, acho que as escolas ainda não disponibilizavam do aparelho de data show. Hoje em dia já quase todas as escolas têm. Então ele fala passar o filme para despertar o interesse no aluno de ler o livro, que ele acredita que a partir da leitura dessa outra linguagem, né, o aluno vai se incentivar a ler o livro. Então a gente trouxe, claro, a gente leu, né, vai ler para a criança primeiro, né, eles vão ler depois, é um livro pequeno. Mas nesse sentido, a gente pensa numa leitura de obras cânones, de obras literárias grandes, como Lazarilho de Tormes, como Lucília, como Machado de Assis tem Dom Casmurro, que é bastante grande, várias obras que são cobradas principalmente no ensino médio, para se fazer o vestibular, né, para passar no Enem. Então, o professor, para incentivar esse aluno, ele pode usar esse tipo de ferramenta, né, e passar primeiro, ou acompanhar, como eu fiz, né, o filme e a obra literária ao mesmo tempo. Com certeza vai dar identidade para esses personagens do livro, através da imagem, então, da sétima arte, que é o filme. Tá? Então, essa é a nossa aula de hoje. Vamos para a nossa última aula, com as outras atividades que a gente propôs. Tá? Guardo vocês, então, na última aula. Muito obrigado por estarem aqui, por visualizarem novamente essa aula. Espero que tenham gostado, né? E tenham aprendido alguma coisa. Se não aprenderam, relembraram, né? Alguma coisa que leram. É muito importante, né? A gente não pode deixar de ler e de construir conhecimento todos os dias, né? A partir da visão do outro também, tá? Um beijo para vocês. Aguardo vocês, então, na próxima aula, tá? Educar é contar histórias é transformar a vida na brincadeira mais séria da sociedade. Então, Augusto Curry, para vocês. Um abração, então, tá? Então, eu só trouxe aqui a referência, então, do livro da Ana Maria, se ficarem interessados, certo? Então, obrigada. Até a próxima aula. Um abraço, então, para vocês, tá?